Olá, gente querida! Hoje é sábado, dia 27 de setembro. Nós estamos celebrando a memória de São Vicente de Paulo, grande patrono da caridade. O texto do Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 9, versículos 43b até 45. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse aos discípulos: Prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que eles não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, no texto do Evangelho de hoje, as pessoas passam da admiração a não compreender o mistério da cruz. O Evangelho que acabamos de escutar, de Lucas, capítulo 9, 43 a 45, é breve, mas carrega consigo uma profundidade imensa e um contraste bonito que nos interpela. Ele nos coloca entre a admiração das multidões, por um lado, pelas obras que Jesus realiza, e por outro, a incompreensão dos próprios discípulos diante da palavra de Jesus. O texto começa com o título de Filho do Homem. Mas o que significa este título, Filho do Homem? Este título, no início, não tem nenhuma conotação teológica mais profunda. Designa simplesmente um ser humano, um ser mortal, alguém que é profundamente vinculado à humanidade em seu aspecto mais primário de fragilidade, de caducidade e de morte. Traduz o hebraico Ben Adam e o aramaico Barnashá. Nos evangelhos sinóticos, o título ocorre mais de 70 vezes. Em João, 12 vezes. O título Filho do Homem é aplicado pelo próprio Jesus a si mesmo, a partir do uso que há no livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14, o título então passa a ter uma valência messiânica e até escatológica. Esse personagem, o Filho do Homem, recebe de Deus o poder eterno e o domínio universal. Recebe a realeza e o poder de julgamento sobre a história. Portanto, esse título une de forma maravilhosa a dimensão humana, a fragilidade, e a dimensão divina de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas voltemos ao texto. O texto começa em meio a um fervor. As pessoas estavam admiradas com todas as coisas que Jesus fazia. O Senhor tinha acabado de curar um menino possuído por um espírito impuro, no momento de grande poder, de grande glória. A multidão, até mesmo os discípulos, viam em Jesus um Messias triunfante, um rei poderoso, que poderia resolver todos os problemas com um toque de mágica. A admiração era grande, o entusiasmo era contagiante. No entanto, é nesse momento alto de admiração que Jesus introduz aquilo que nós poderíamos chamar de uma nota dissonante. Em vez de celebrar a vitória, Jesus se volta para os seus discípulos e lhes diz: prestai bem atenção
às palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Que contraste, minha gente! O mesmo mestre que acaba de demonstrar um poder divino, agora anuncia a sua vulnerabilidade, a sua paixão, a sua fraqueza. Ele vai ser entregue. É um convite a olhar para além do milagre e a penetrar no mistério mais profundo da missão de Jesus, o sacrifício de amor no mistério da cruz. Jesus insiste: prestai bem atenção. A expressão, de certo modo, é até mais forte em algumas traduções. É como se Jesus dissesse: deixai que estas palavras penetrem profundamente em vossos ouvidos. Na verdade, é um apelo à conversão do ouvido, a descer na êxtase, na kenosis da admiração superficial, para, na verdade, a seriedade do seguimento e do seguimento no mistério da cruz. A reação dos discípulos é reveladora. São Lucas nos diz: os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido fica oculto, de modo que eles não podem entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Eles não compreendem por quê? Exatamente porque o coração deles ainda estava preso à imagem de um Messias político, glorioso, que restabeleceria um reino terreno de poder. A ideia de um Messias servo sofredor, entregue, humilhado, entregue nas mãos dos homens, morto na cruz, essa ideia era absolutamente inaceitável. O medo de perguntar é a manifestação mais clara dessa resistência. O medo de enfrentar a verdade de Cristo nos leva ao silêncio, à acomodação e à permanência na superficialidade. Eles preferiam a admiração passageira à verdade que dói e que exige a cruz. Para nós hoje, que lição este evangelho nos traz? Meus irmãos, este evangelho nos questiona: onde estamos nós? Na admiração superficial? Também nós, muitas vezes, nos alegramos com as bênçãos, os milagres de Deus em nossas vidas, na vida das famílias. Nós agradecemos a saúde, o sucesso, o pão de cada dia, o trabalho, mas o nosso relacionamento com Deus se sustenta apenas nisso? Buscamos um Cristo que só triunfa, que só resolve problema? Tantas vezes evitamos quando ele nos fala de cruz, de renúncia, de serviço ou de ser entregue na vida do próximo. O medo da cruz. A palavra de Jesus, que é entregue por nós, nos convida a também nós nos entregarmos. Onde, na nossa vida, onde nós evitamos a palavra que nos confronta? Onde evitamos as perguntas que nos fazem crescer? Às vezes, por medo das respostas, que exigiriam de nós mudança, conversão, sacrifício, a entrega de nós mesmos. Entregar-se nas mãos dos homens, como o Filho do Homem, significa para nós servir, sem esperar reconhecimento. Perdoar, mesmo quando dói. Amar sem medida. Abrir mão do nosso orgulho e dos nossos planos em favor da vontade de Deus e do bem do irmão. O segredo do evangelho de hoje está não apenas em admirar o que Jesus faz, mas em compreender e viver aquilo que ele é, o Filho de Deus que se faz servo e se entregou por amor. Que a graça de Deus nos liberte da incompreensão e do medo e nos dê a coragem de prestar bem atenção
à palavra de Jesus, acolhendo o mistério da cruz em nossas vidas, para que também nós possamos participar de sua ressurreição. Um abraço, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Até amanhã, se Deus nos permitir. Eu os abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Recorde, a palavra aquece o coração, e a Eucaristia nos lança para a missão.